Eu quero falar novamente do caso da deputada Carla Zambelli, que foi presa nesta tarde na Itália. E para a gente entender os cenários que podem acontecer daqui para frente, nada melhor do que falar com o professor Manuel Furriela, especialista em Direito Internacional. Professor, obrigado por nos atender assim tão rapidamente, diante da notícia e do fato que aconteceu agora à tarde. E eu queria saber a sua análise, porque agora há pouco nós mostramos uma manifestação da deputada Carla Zambelli tentando transparecer serenidade, calma e reforçando que, sim, ela poderá responder ao processo e etc., mas que, na visão dela, isso aconteceria na Itália e não no Brasil. Ok, essa é a visão e a opinião dela. Mas diante do que temos no direito internacional, de acordos de cooperação relacionados a questões judiciais, o que esperar nos próximos dias e da justiça italiana no caso Zambelli? Boa noite. Esse trâmite que ela prevê, né, que haveria aí a possibilidade de tudo ser discutido na Itália, ou ela responder novamente na Itália, né, pelo mesmo crime, é improvável, por dois aspectos. Não se recomeça um caso como esse a ser julgado, até porque a competência era da justiça brasileira. O que nós temos em raras situações e no caso dela também não acredito que seja provável, seria ela responder pela parte de execução da pena na Itália, cumprir a pena na Itália. Isso no Brasil aconteceu em pouquíssimos casos. A gente teve os casos recentes aí de jogadores de futebol, principalmente, que responderam por crimes no exterior, onde, em específico, um caso, esse jogador respondeu aqui no Brasil pela parte da execução da pena. Então, isso é um aspecto que ela trouxe, que poderia acontecer, mas seria improvável. Por que improvável? Porque a chance dela ser extraditada é muito grande. O pedido de extradição que o governo brasileiro fez por conta de uma decisão judicial, segue todos os trâmites legais de exigência, não só por parte da legislação brasileira, que é uma solicitação, no caso de condenação penal, já em fase de execução de pena, de cumprimento de pena, onde não cabe mais recursos sobre esse aspecto, solicitada à Itália, inclusive seguindo um acordo de compartilhamento de questões judiciais que a Itália tem com o Brasil. Os dois países, eles têm um acordo em específico. Então, o que ela talvez consiga é tentar impedir a extradição com dois argumentos principais e que também acho que tem pouca probabilidade. Um deles é alegando a sua dupla nacionalidade italiana e brasileira, dizendo que como não se extraditam próprios nacionais, a Itália não poderia extraditá-la, mesmo a sua nacionalidade sendo derivada e não originária italiana, já que a nacionalidade dela principal é a brasileira. Esse aspecto já foi superado várias vezes em outros casos onde o Brasil recentemente fez solicitações para a Itália, também de extradição, e as extradições aconteceram. Então, é improvável que essa tese ela dê chances para ela. E uma outra, que aí depende de uma decisão política propriamente do governo italiano, que é de solicitar asilo político à Itália. Se ela conseguir asilo político, se o asilo for concedido, o asilo impede a extradição. Mas como a gente sabe, a questão judicial aqui no Brasil envolvia não uma questão política, mas propriamente uma condenação relacionada com o envolvimento dela com um hacker, que, como a gente sabe, hackearam o site do STJ, né? Nós sabemos que, do CNJ, melhor dizendo, Sim. Como nós sabemos que é uma questão judicial, jurídica, pura, né? Um crime comum, ou seja, não envolve questão política, então é improvável que o governo da Itália conceda a ela asilo político. Há possibilidade, sim, porque demanda exclusivamente uma decisão do Poder Executivo italiano e a gente sabe que há aí uma afinidade ideológica entre ambos. Mas essa questão, por não envolver um crime político, um crime de opinião, uma perseguição política e sim um crime comum, torna a questão improvável com pouca chance. Vamos ampliar aqui a nossa conversa. Dora, vai lá. Boa noite, professor. Hoje eu ouvi, assim, primeiro que as autoridades italianas têm 48 horas para validar a prisão. Aí depois que começa o processo de extradição
E, pelo que o senhor está dizendo, ver se eu entendi direito, se ela fosse recorrer ao asilo político, seria concomitante a isso, ou não. Isso tudo, essas 48 horas de validação, queria que o senhor explicasse o que significa, e esse processo de extradição, essa coisa desenrola em pouco tempo ou em muito tempo? Boa noite. Bom, aqui são várias questões aqui envolvidas. O pedido do asilo, tem muita gente falando de refúgio, mas não é o caso. O refúgio e o asilo são institutos próximos. É que o asilo é para questões políticas, o refúgio para qualquer outro tipo de situação, por exemplo, uma questão de perseguição religiosa e etc. Então, nesse caso específico, é o instituto do asilo, né, que ela poderia pedir, e que pode se pedir a qualquer momento, inclusive, a partir do momento que ela entrou dentro do território italiano, seria ali a oportunidade mais adequada. Talvez até, né, os advogados dela tenham cogitado isso. Mas provavelmente agora, se não o fizeram, né, pelo menos uma notícia de que tenham feito, eles façam essa solicitação. Aí a análise do asilo é que vai fazer com que, caso o asilo seja concedido nessa análise, fique impedida a extradição. Porque é aquele que recebe refúgio ou asilo, aquele que recebe uma proteção de um outro país, por conta aí no caso de uma alegada perseguição política, provavelmente vai ser esse tipo de argumento que ela vai usar, né? Eu não vejo outro que ela possa utilizar, porque ela teve um processo que transcorreu dentro de toda a regularidade, devido ao processo legal, né? Ela teve direito de defesa, etc. Então, provavelmente, a questão política. Tá? Eu queria também fazer uma parte que minha análise é puramente técnica. Eu não estou analisando se deveriam ou não fazer assim o assado no caso dela. Né? É uma análise técnica que a gente faz aqui. Então, se ela conseguiu o asilo, a justiça italiana não pode extraditá-la. Isso acontece no mundo todo. Aqui no Brasil, inclusive, a gente teve um caso do italiano Cesare Battisti, que foi exatamente a mesma situação. Pois é. Então, isso impediria. Agora, em termos de prazos, o asilo não tem prazo para o governo analisar. Né? Mas, obviamente, como ele seria diretamente envolvido, relacionado com a extradição dela, acredito que a resposta venha também rápida, positiva ou negativa em relação a isso. Aí você tem outros prazos. Você tem um prazo de 48 horas, por conta de ter sido conflagrada a prisão, para que seja feita uma análise dessa regularidade e que também provavelmente seja considerada regular, porque tem uma ordem internacional, até mesmo da Interpol, nesse sentido, em conjunto com o pedido de extradição do Brasil. Porque uma coisa é ser presa, depois outra coisa é propriamente ser entregue, demanda a extradição, que é o instituto próprio, onde o país que tem jurisdição sobre ela, que é o Brasil, e que tem a decisão criminal contra ela já na fase propriamente de cumprimento aí de execução, né, de prisão, ele faz a solicitação para aquele onde ela está fisicamente. Então, o Instituto da Extradição, ele é utilizado para caso de pessoas que fogem de uma condenação judicial ou de um cumprimento de pena, que pela parte técnica, repetindo aqui, é o caso que nós temos atualmente. Vai lá, Nelson. Professor Furriela, boa noite, um prazer falar contigo. A minha pergunta é em relação ao que se espera politicamente das autoridades italianas, porque a Carla Zambelli chegou a publicar recentemente um vídeo de agradecimento ao Flávio Bolsonaro, que teria intercedido perante Giorgia Meloni, enfim, autoridades que poderiam, de alguma maneira, comprar o argumento de perseguição. Como é que o senhor vê esse perfil das autoridades que estão lá atualmente na Itália em relação a esses pleitos da deputada? Prazer em falar contigo também. No caso específico, né, nós temos sim um alinhamento de vertentes de direita, extrema-direita, não vem ao caso aqui, de visões políticas muito próximas. São correntes internacionais, como tem também de esquerda, como tem de outras visões políticas, nesse caso específico, muito ligada à mesma visão de Zambelli, à mesma visão de Eduardo Bolsonaro. Nesse aspecto, eu acho que isso fará com que haja propriamente uma análise, né, por parte do governo italiano desse pedido. Então, essa atenção será dada. Essa parte política que demanda, obviamente, uma questão de visão, uma questão de boa vontade na análise. Agora, eu acho muito difícil, propriamente, essa concessão por dois motivos. Né? Aí uma análise
muito mais política que a gente acaba fazendo do que propriamente técnica. A primeira, como eu mencionei, é um caso de crime comum. Ela efetivamente passou por toda uma análise, por todo um processo que analisa especificamente essa questão de invasão hacker, né, do site do CNJ. Então, é uma questão de crime comum e não crime político. Não há uma discussão em liberdade de opinião, não há uma questão de perseguição por visão política, mas sim especificamente esses atos que foram praticados e tudo transcorreu, inclusive com regularidade processual. Então, tem essa análise. A outra é de que, acompanhando um pouco mais o governo de Meloni, apesar dela ter efetivamente essa visão de direita, que teria essa familiaridade, ela tem se pautado muito por pragmatismo nas relações internacionais. A gente tem observado até mesmo agora, nas negociações com Donald Trump, junto com a União Europeia, nas negociações envolvendo a guerra da Ucrânia com a Rússia, em questões até muito diversas, ela tem tido um comportamento muito técnico em todas essas situações, o que me leva a crer que a tendência maior será efetivamente, por ser crime comum, que seja aprovada a extradição e não a concessão de asilo, por não ter muita ligação, por não ter nenhuma ligação com questões políticas. Neste caso, ela responde, a gente sabe por outros casos, tem outras ações judiciais que são de outros assuntos. Falando especificamente desta, eu acho improvável. Professor, só para a gente arrematar a conversa, aproveitando que a gente entrou um pouco nessa questão de relações entre os países, o senhor acredita que a questão diplomática pode ser também muito relevante na hora dessa decisão? Entende que, a depender da decisão tomada pelo governo italiano, isso poderia criar uma crise diplomática com o Brasil. E essa crise diplomática, ela pode fazer, então, com que tudo fique restrito à justiça e que não haja envolvimento político no rumo, no caminho de Carla Zambelli? Ótimo ponto. No caso italiano, como a gente observou nas últimas decisões que envolveram, né, outras questões de criminosos no Brasil que se tentaram se aproveitar também de dupla nacionalidade, de outras discussões, a Itália acabou extraditando. Né? Então, eu acho que não teremos esse viés aqui. Mas, sim, caso seja negada a extradição, cria-se um atrito entre Brasil e Itália. Né? E a Itália poderia até se aproveitar de uma decisão errada que o Brasil tomou no passado, que foi em relação, né, como a gente falou, a Cesare Battisti. Também assassinou pessoas na Itália e o Brasil deu a ele asilo político. Na verdade, refúgio na época que era um tipo errado, mas seria próximo aí ao asilo para não extraditá-lo. Então, a Itália poderia recorrer a uma decisão no passado, onde o Brasil errou naquele caso específico. E aqui lembrando que o Cesare Battisti depois foi extraditado para a Itália e confessou os crimes, né? Também só para deixar claro. Mas neste caso específico, acho que a Itália não vai entrar numa situação desse tipo com o Brasil, mas sim entrar, causa sim um atrito entre os estados, porque o Brasil pode se entender desrespeitado no cumprimento da ação judicial e também entender que, como não é crime político, este caso, repito, em específico, que ela está sendo, onde ela foi condenada, este caso, como não é, neste caso específico, seria um desrespeito ao Brasil, à justiça brasileira. Pode ter essa leitura por parte do governo brasileiro, sim. Interessante, professor. Obrigado pela tua contribuição hoje, viu? As portas estão sempre abertas por aqui. Até a próxima. Uma boa noite. Boa noite.